Hari Om. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu, Otávio Leal, sempre muito feliz de ter você como alguém que busca a espiritualidade, a ecologia, que busca a transcendência ou, por que não, uma alquimia interior. E hoje eu vou estar conversando contigo sobre vários elementos a respeito da espiritualidade, da união da mesma com o dinheiro, a união espiritualidade, dinheiro e trabalho, claro que tudo isso dentro do ponto de vista dos mestres orientais da espiritualidade, e trazer também algumas questões aqui sobre a inveja, o ódio, o tem que, inveja, ódio e o tem que ou deveria limitam por demais o nosso crescimento no trabalho, na espiritualidade, enfim. Eu estou falando do medo do sucesso, falando da ambição versus a espiritualidade e quando o trabalho é um projeto de vida iluminado, que isso é possível sim, e quando o trabalho é um projeto de vida obsessivo, que é o que mais nós vemos hoje no planeta. A obsessão pelo dinheiro, a obsessão pelo trabalho também. Sejam bem-vindos, quem for chegando aqui, sempre deixa a tua pergunta em algum momento, que ela vai ser respondida por mim, e quem for me vendo depois, seja no Instagram ou no YouTube, como a Bia amada aqui, se possível, deixa também perguntas, comentários e até mesmo compartilha com outras pessoas que você sabe que a minha visão é um pouco diferenciada. Eu trabalho muito com a ideia de você se apaixonar pelo mundo, pelo trabalho, pelas pessoas, pelos animais, pela ecologia. Inclusive, hoje estou aqui com essa camiseta, sem tesão não há solução, que a Elis e a Adrianinha me presenteou, que é o tesão, não o tesão sexual, mas o tesão biológico. Eu tenho tesão pela minha profissão, por aprender, por ensinar, pelos meus gatos, por remar, por fazer esportes. É mais do que paixão, é o tesão, uma energia pulsante que pode e deve sim existir na nossa vida. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Saúde a todos. Estou aqui com meu Deus gato. É um copo que tem um gatinho sendo servido por um humano. Acho muito linda essa ideia. Então, vão ser aulas curtas para que você possa refletir, para que você possa aprender e que tenha sentido na tua vida, ok? Então, vamos começar aqui com um toque. Bem-vindo, bem-vinda. Quando nós falamos de inveja, é muito comum aquele ditado, a pessoa, aquele sujeito, aquela mulher, enfim, vai morrer de inveja, né? É muito comum isso. Deixa eu só começar. Anderson, há quanto tempo eu não te vejo aqui? Seja bem-vindo. Começar de novo, que eu esqueci de ligar aqui o gravador, que é tão importante para ficar com qualidade aqui essas aulas, para você que me acompanha. Bastante qualidade mesmo. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Inveja. Todos os mestres do passado apontam na direção da inveja como um câncer no nosso cardíaco, um câncer no nosso modo de vida. Por quê? Porque na inveja nós torcemos pelo fracasso alheio. Não importa muitas vezes o sucesso que nós tenhamos, nós torcemos para outrem, para outra pessoa, não se dar bem. E realmente, como se diz no ditado, as pessoas morrem de inveja. E a inveja tem muita relação com a comparação. As crianças, de um modo geral, e eu insisto nisso, quando nós nascemos crianças, nós somos reis, nós somos rainhas, príncipes e princesas, plenos, totais, inteiros, sem máscaras.
e com uma profunda aceitação daquilo que somos e vivemos. Com o tempo, nós somos ensinados a nos comparar. E essa comparação vai acompanhar a maior parte das pessoas, principalmente aquelas que querem criar um inferno na própria vida. Porque a comparação, é claro que sempre alguém vai ter mais dinheiro, sempre alguém vai ser mais bonito, sempre alguém vai ser mais forte, sempre alguém vai ter uma personalidade, ou melhor, vai ter mais carisma. A comparação normalmente sempre é com pessoas maiores do que nós, maiores entre aspas. E essa comparação, ela acaba criando grandes situações de inveja. Portanto, se você tem inveja, observe a comparação. E em vez de tentar abandonar a inveja, vai direto para o abandono de qualquer forma de comparação. Um dos mestres maiores que influenciaram minha vida, o Osho, ele sempre falava: um pinheiro é um pinheiro, uma roseira é uma roseira, uma orquídea é uma orquídea. E na minha vida, eu me inspirei muito a buscar mentores, não que eu me compare com esses mentores, hipótese alguma, mas eu me inspiro para trazer a qualidade desses mentores para mim. Isso é muito bonito. Por exemplo, eu admiro demais a cultura da Monja Coen, a bondade de Leonardo Boff, o carisma de Harry Sobel, talvez esse você não conheça, a presença de palco e a prosperidade de Gasparetto. Admiro demais a capacidade do Robert Chiniachik de viver tanto o espiritual quanto o material sem abrir mão de nenhum dos dois. Admiro os treinos de Bruce Lee que me inspiram nos meus treinos marciais, mas eu não sou Bruce Lee. Não sou Bruce Lee, não sou Jorge Kishikawa, que me treinou a espada. Enfim, se inspire em outras pessoas, mas não se compare, porque a comparação ela vai trazer essa energia de inveja. E devido à inveja, as pessoas, de um modo geral, estão em constante sofrimento, em constante dor. As pessoas se tornam mesquinhas com elas, mesquinhas com a própria vida, não valorizam mais a vida, não têm gratidão, porque sempre se está tentando chegar em algum lugar, ou uma vida que não é tua. Eu volto a repetir, nós fomos ensinados a nos compararmos. Nós fomos ensinados pela mídia, por parte da educação, por parte da televisão, por parte, dependendo da família em que você está, mas nós somos ensinados a nos compararmos com outras pessoas. E por vezes temos máscaras. Você sabe que eu tive muita sorte, porque na minha vida, quando eu comecei a estudar terapias, ou quando eu formei uma escola de terapias, todos os terapeutas eram hippies. Todos os terapeutas eram, digamos, naturalistas, vegetarianos, faziam yoga, faziam dança, gostavam de rock and roll, gostavam de natureza, de acampar. Então, por exemplo, eu acampei muito em Trindade, onde tem um monte de mansões, mas eu estava bem, e ainda estou, em poder acampar. Eu sabia que nenhum terapeuta ganhava fortunas, sabia que nenhum terapeuta era aceito, nenhum professor de yoga era aceito. Nós desbravamos tudo isso, né, eu e o pessoal ali, De Rose, Hermógenes, Armando Austrigésio, Léo Artesi, pessoas incríveis, né. Mas não havia essa inveja. Quando você está num movimento, como o movimento hippie, sabe, as pessoas dançando, curtindo a vida, olhando para a lua, acordando com o sol, tomando um banho de mar, um banho de cachoeira, fazendo as suas massagens, a sua massoterapia. Uau! Sabe, e esse era o nosso mundo. Então eu não tive contato muito com o mundo corporativo, que me ensinou a invejar, que me ensinou a comparação. Aquele ganha mais. Você só vai ser feliz quando chegar lá. Você só vai ser feliz quando eu tiver tal coisa. Enfim, nós ensinamos muitas vezes as nossas crianças a serem almas mesquinhas. Alma mesquinha. E quero repetir o que eu falei aqui no começo para ti.
Na inveja, nós torcemos pelo fracasso do outro. Isso é terrível, terrível. Nós torcemos pelo fracasso do outro. A pessoa só é feliz se o outro fracassar. Então você abre mão completamente do controle da tua vida, porque você tem inveja de alguém e se essa pessoa faz sucesso, você desmorona. Eu sempre tive, 2 grandes mestres com relação a valores financeiros. Um é o Gasparetto, que fazia as pinturas mediúnicas, que eu não tenho dom, colocava 1.000, 1.500 pessoas num palco, eu não tenho esse dom que ele tem de dançar, de cantar, de ser tão carismático, mas ele me inspirou. Uma vez quando eu fui montar a minha escola, que hoje é Humane Amor, eu falei para o Gasparetto: "Eu quero começar pequeno e depois ir crescendo nessa escola". E ele falou: "Não, começa grande, procura pessoas como Léo Artesi, Armando Ostrigésilo, pessoas que tiveram comigo muito tempo, Juliana Araújo, Larissa Nanda, Paula Pádina, as pessoas que cresceram, difícil escolher quem nunca vai te trair, mas você arrisca. Eu já fui traído várias vezes. E aí você já começa grande e vai crescendo. Mas eu nunca pensei em ser igual o Gaspa e nem tenho inveja dele. Eu sempre tive tão próximo do Gasparetto, para você ter uma ideia, hoje na Humane Amor, nós estamos lá no bairro do Ipiranga, junto com o Espaço Dalma, e o palco era do Gasparetto, os quadros eram do Gasparetto, o piano era do Gasparetto, muita coisa do Gasparetto foi para a escola que hoje eu participo desse coletivo, que é eu, a Ju, o Vinícius, a Ananda, é um coletivo que tem as coisas do Gaspa. Então não inveje, se inspire. Outro que me inspirou muito foi o professor De Rose, um yoga de tradição. Muitas pessoas consideram ele polêmico, diferenciado, mas eu peguei uma fase dele que o yoga era levado muito a sério, a tradição do yoga. Mas nunca tive inveja. E hoje eu posso falar que a Juliana Araújo, que dá aula de yoga na minha escola, na Humane Amor, que é dela também, era uma das pouquíssimas que dá yoga com tradição, com espiritualidade, respeitando os mestres de yoga, respeitando também o yoga legal, forte, de flexibilidade, de alongamento. Tanto que é uma das poucas que recebeu uma formação e um certificado internacional de yoga, que quem se forma conosco tem esse certificado. Então, quando você se inspira em alguém, mas não tem inveja, não tem inveja, você vai muito longe, muito longe. Ensina teus filhos a não se compararem. Ensina você a respeitar os seus tesouros internos e não ficar se comparando com a pessoa. Respeite-se como Deus, ou Deus, eu gosto de chamar os dois, fez você. E quando você abandona a inveja, quando você abandona a comparação, como diz o mestre Osho, as portas de uma vida feliz, elas vão se abrir para você, porque você se aceita como é. E a vida começa a fluir uma profunda gratidão, uma profunda gratidão. Então essa é a aula da inveja, a aulinha aqui da inveja. Lembrando que agora no dia 14/9 eu começo uma formação de terapeuta tântrico na Humane Amor, e a Ju começa a formação de yoga dia 28/9, essa que eu falei agora há pouco. Se você quer ser um terapeuta tântrico, um instrutor de yoga, enfim, fica aí a dica. Agora vamos falar sobre, o ódio, falar um pouco sobre o ódio, vamos lá. Tudo para chegar no trabalho, no dinheiro, na prosperidade, enfim. Bem-vindo, bem-vinda. Quero conversar hoje contigo sobre o ódio. Uma das origens do ódio é uma repressão ou um recalque que nós temos na nossa vida ou em nossa vida. Por exemplo, nós desejamos muito alguma coisa e foi colocado um obstáculo na nossa frente. Pronto, surge o ódio.
Você quer chegar rápido em algum lugar e tem um trânsito muito grande, surge o ódio. Você quer adquirir alguma coisa, um relógio, um iPhone novo, uma casa em Angra dos Reis, e você não tem esse valor financeiro. Então, de novo, surge o ódio. O mestre Osho falava muito para mim que quando nós colocamos toda a nossa energia em alguma coisa e não conseguimos, surge o ódio. Por isso da importância, ou melhor, duas importâncias, de termos vários desejos na nossa vida. Os desejos amorosos, os desejos profissionais, os desejos relacionados à espiritualidade, à viagem, à liberdade, a um corpo sadio, mas não colocar todos os nossos desejos em uma só situação. Por exemplo, muito da corrupção vem de pessoas que só valorizam o dinheiro, só valorizam o dinheiro. Então roubam, agridem, destroem o meio ambiente, destroem a ecologia, porque tão somente querem uma coisa. E se não as têm, essas almas se tornam frustradas. Então o mestre Osho dizia o seguinte, eu acho tão bonito isso, nunca deseje algo tão intensamente, nunca, como se tua vida dependesse só daquilo. Não. Coloca o teu desejo em muitas coisas. E seja uma alma mais brincalhona. Vida, amor e riso. Eu adoro esse trio. Vida, amor e riso. São três valores importantíssimos para a gente aprender a se soltar. Quando a gente brinca mais de não conseguir alguma coisa, é fácil ultrapassarmos o ódio. Mas se nós, por exemplo, nós nos identificarmos tanto com uma coisa e nós vamos em direção àquilo, e isso é bloqueado, ou eu lido melhor com isso, eu rio, eu me alegro, falo: "Ok, não dá para ter tudo, isso nós sabemos", ou simplesmente eu vou reprimir um desejo e vou criar muito ódio no meu coração. É importante que a gente entenda que a raiva, ela nos movimenta muito. Por exemplo, às vezes nós precisamos romper com alguma coisa, a raiva facilita. Nós precisamos ultrapassar situações que eu não consigo, eu parei numa espécie de zona de conforto. A raiva pode me levar a ultrapassar alguma coisa. Mas nota, se eu por acaso, começar a ter muita raiva, e quantas vezes que você já não teve muita raiva? Anota nos comentários para mim. Raiva, 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 raiva. Essa raiva, uma hora se torna ódio. Se torna ódio. E o ódio é porque a raiva você segura, a raiva você respira fundo, a raiva você vai buscar situações que te dão mais tesão na vida. Eu estou com essa camiseta hoje do tesão, sem tesão não há solução. A raiva facilita que você se impulsione, eu não aguento mais tal situação, então você vira a mesa. Hoje eu não vou engolir mais sapos. Hoje eu vou chutar o balde. Isso é raiva. Eu tenho um grupo de terapia haitiana, que é o Anima Soma, que é um grupo presencial em São Paulo, é presencial. De terapias em grupo, grupo maravilhoso, gente bonita, alegre, de bem com a vida, gente que não desiste de nada. E não é um grupo para pessoas caretas e muito menos para quem não é livre. Tanto que às vezes as pessoas vão nesse grupo meu e elas não querem serem livres. Elas veem aquela liberdade e para quem não quer ser livre, ver pessoas livres é um veneno, que faz muito mal para quem não quer ser livre, ver pessoas livres é um veneno absoluto. Então, nesses grupos a gente aprende a usar a força da raiva. De novo, o que que você precisa hoje parar de engolir sapos? A raiva ajuda. O que que você precisa chutar o balde? A raiva ajuda. O que que já terminou na tua vida e você não se dá conta? Ou melhor, você se dá conta que já terminou, mas não aceita. Então precisa também parar de engolir sapos. Agora, o ódio, uau! O ódio ninguém segura.
O ódio faz com que a nossa viagem pelo mundo seja uma viagem muito dolorida. Nós ferimos a nós, nós ferimos aos outros. O ódio hoje, por exemplo, eu vejo em esportes competitivos como futebol, por exemplo, que as pessoas às vezes perdem no futebol e elas odeiam o jogador, ou o time, ou a outra torcida, e é uma energia terrível. Agora, a raiva, respira, faz uma dança, faz uma meditação Kundalini por muito tempo, sei lá, 20 dias de Kundalini, que é uma meditação que você chacoalha, dança, sai para dançar e vai trabalhar com aquilo que você ama e vai morar em lugares que tenham o escoamento da raiva, por exemplo, lugar que tem a cachoeira, praia, mato, pisar no chão. Enfim, existem muitas formas de lidar com a raiva, mas quando isso se torna ódio, uau! As nossas palavras são odiosas, nós agredimos as outras pessoas, nós qualquer, gatilho, nós fazemos coisas muito feias mesmo, ok? Então, você sabe que tem uma arte marcial que chama Aikido, que é uma das poucas artes marciais, Aikido e Tai Chi, mas mais o Aikido, é que não tem combate, não tem combate. Então você aprende a perder. Eu acho lindo isso. A gente ganha e perde, todo mundo, todo mundo. Então, observa a raiva, observa muitas vezes desejos que são impossíveis de você realizar e você: "Ah, eu vou pegar a Marginal Pinheiros Marginal Pinheiros é um lugar em São Paulo, uma avenida. Vou pegar a Marginal Pinheiros numa véspera de carnaval, que sempre chove em São Paulo, e que todo mundo sai para viajar na mesma hora, e eu tenho certeza que não vai ter trânsito nenhum". Vai gerar ódio. Você está criando uma expectativa que vai gerar ódio para você, tá bom? Então ultrapassa esse valor. Pronto, falei de ódio. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, faça uma pergunta. E agora vamos falar do medo, que também é tudo isso para falar de dinheiro, de trabalho, depois eu junto tudo aqui, né, junto tudo aqui. Vamos lá. Medo, 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 medo. Não, não é, falar aqui, do medo. Vou ficar com muita raiva antes e depois ódio. Vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar sobre o medo. É importante, já de cara, eu apontar para ti que o medo não pode ser, a priori, eliminado na nossa vida. Não é possível falar assim para ti: "A partir de hoje eu nunca mais terei medo". O que nós vamos trabalhando na nossa vida é um domínio, é um controle, etapas, que significa disciplina em relação ao medo. Disciplina. E essa disciplina é um dos valores principais da tradição do yoga, por exemplo. Quando alguém chega, próximo a mim, eu como terapeuta, como mentor, com muitas situações de medo, a priori eu recomendo por demais artes marciais, principalmente aquelas que não são tão competitivas, aonde você ganha e perde, mas aonde você possa dar kiais, que são gritos, aonde você possa fazer movimentos fortes. O treinamento com a espada de katana te dá uma segurança incrível. As posturas marciais, que eu ensino essas posturas no Qigong, na formação de curadores energéticos. São posturas que você tem que fazem com que você lide melhor com o medo. Eu vou falar uma coisa para ti que o professor De Rose uma vez falou para mim, que foi tão importante. Ele falou assim: "Nunca encoste na parede para dar aulas". Então repare que eu tô com a coluna ereta, eu não estou encostado. E quem já assistiu aula minha presencial, você sabe que eu não encosto, porque você fica com uma postura mais forte, mais confiante.
E o De Rose falava: "Sempre projete o peito", não assim, mas uma postura de confiança. E agora há pouco tempo saiu um livro que são 12 regras para a vida, maravilhoso, que o número 1, a regra número 1 da vida desse livro é uma postura que é muito vista em animais, quem escreveu foi um biólogo, ah, uma postura de confiança. Isso, volto a repetir, não vai fazer com que você, elimine o medo, mas que você lide melhor com o medo. Você não pode reprimir o medo também, porque eu acredito que muitos medos vêm nos ensinar alguma coisa. Pouquíssimas pessoas falam isso. Mas eu já tive, próximo de algumas pessoas que me davam muito medo. Em vez de eu cair fora logo, eu permanecia. E ou eu era traído, ou eu era magoado. Nós somos muito feridos, muito feridos. Eu tenho percebido muito isso na vida de pessoas, pessoas que se ferem o tempo todo, e você já tem um medo de ser ferido quando você vai encontrar aquela pessoa, dela te agredir, dela te diminuir, dela te pôr para baixo. E em vez de você partir para outra, você permanece. E o medo, ele quer te mostrar alguma coisa. Porque na natureza, o que que o medo faz? O que que o medo faz? O medo faz com que a gente, fuja, fuja. Então, se tem uma zebra, aparece um leão, a zebra fala: "Eu vou dominar o medo, eu nunca mais vou ter medo". Mas que bobagem. E o leão está pouco se importando se a zebra tem medo ou não, ele vai lá e pega a zebra. Então é importante, às vezes, perceber que o medo vem nos mostrar que eu tenho que sair dali, que eu tenho que ir embora dali, que eu tenho que fugir dali. Porque a gente não pode destruir o medo. Nós não podemos também negar o medo. O que você pode é alquimizar e lidar melhor com isso. Por exemplo, na praia, que eu ando sempre, tem muitos estudos que falam que quando você anda na praia, o fato de você olhar lá no fundo, assim, você consegue enxergar bastante coisa, você se sente mais seguro, principalmente se você estiver na praia sem nada, só com a mulher com a parte de cima, homem com a parte de baixo, sem um relógio, sem um celular. Então você acaba tendo atitudes aonde não existe tanto medo assim, ou nenhum medo. Se você entra no mar, entra no rasinho, mas quando você vai entrando mais fundo, pode surgir o medo para falar para você, se afasta daí, fica longe, dali. Então tem momentos que o medo só aparece na nossa vida e tem momentos que ele surge para nos mostrar alguma coisa. Existe também o que a gente chama de ameba, o Gasparetto usava muito esse termo. Ameba são aquelas vozinhas que ficam: "Não vai dar certo, não vai dar certo, você tem que, você deveria". Isso daí eu tenho que tirar, eu tenho que tirar. Não vai dar certo, você não tem idade, o que que vai acontecer com você? Você substitui por outros decretos, como eu estou aqui para mim, eu me banco, vai dar tudo certo, mas tem um medo que é um tanto quanto instintivo, instintivo, que é o medo que não pode ser dominado e nem eliminado. E a gente percebe esse medo com uma parte nossa que é chamada do id. Id é o nosso bicho, a nossa força, o nosso animal de poder. Eu sou uma das poucas pessoas no planeta, creio hoje, que dirige um grupo terapêutico, que mexe com o nosso adolescente e com a nossa adolescente, que é o nosso bicho, o nosso moleque e a nossa moleca. Porque lembra, quando a gente era adolescente, nós não tínhamos medo e enfrentávamos o medo. Não é a criança. Muita gente fala: "Vamos curar a criança, despertar a criança, trabalhar a criança". Otávio Leal de Ampère não trabalha a criança, trabalha o adolescente e a adolescente, que é o bicho, que é o id, que enfrenta qualquer coisa. E sabe também a hora de dar no pé, sabe a hora de ir embora de alguma situação. Depois você procura esse grupo meu, Anima Soma, o grupo Terapia Haitiana. Você vai amar isso, porque, se você não quer que ninguém te domine, se você não quer sucumbir ao medo, se você quer ter um corpo livre, quanto mais o teu corpo é livre, mais você tem instinto para perceber situações que você tem que cair fora. Uau, uau!
Então, o medo é muito dito, nós não podemos, parar no medo. Às vezes é bom parar sim, às vezes é bom parar. Às vezes você tem uma baita intuição, para, não vai em frente, não vai em frente, porque ele quer te mostrar alguma coisa, ele quer te mostrar que o teu lugar não é ali, que você tem que cair fora dali, ok? Então, guarda isso. Você sempre vai sentir medo. Ele vai vir te visitar em vários momentos da vida. Se ele vem te visitar muito, é a síndrome de pânico, ou o medo exagerado, a covardia, o desistir de viver. Isso não é nada bom. Mas quando o medo vem te dar o aviso, observe esse aviso. Quando o medo diz para você, vai embora e fecha a porta. Anderson, quando eu sinto que o ambiente está pesado ou ficando ruim, pesado, eu sinto algo muito forte dentro de mim, eu não consigo ficar no lugar. É isso mesmo, eu creio que isso seja o medo mesmo, o medo. E é importante essa percepção. O medo quer te mostrar alguma coisa. O medo quer te mostrar alguma coisa. O medo é porque ali não está legal. Talvez seja legal para outra pessoa, mas não para você, tá bom? Eh É isso. O que que a Denise fala aqui para mim? A Denise escreveu, mas tirou. Acho que ela escreveu. Então, vamos lá. Obrigado, Carolina. Vamos falar agora então do tem que. Eu falei do medo antes do tem que, então espera aí, vamos mudar aqui. Só fazer uma alteração aqui no meu papelzinho. Então, vamos lá. É muito comum nós escutarmos do mundo desde muito cedo. Você tem que isso e aquilo, você deveria isso ou aquilo. Quem me acompanha sabe que muito do meu ensinamento envolve a ideia da liberdade, liberdade. E liberdade para mim tem muita relação com sermos desobedientes. Olha só, não deixa tua filha escutar isso. Eu adoro crianças desobedientes. Eu adoro adolescentes desobedientes. Não desobedientes com coisas que não fazem sentido. Se o farol fica vermelho, você para. Respeite os mais velhos, não seja violento, porque isso é o certo. Mas não tem nenhuma relação como obedecermos um monte de situações que falam você tem que e você deveria. Por exemplo, na minha vida, é algo simples que eu vou compartilhar contigo. A vida inteira eu escutei meus pais falando: "Você tem que aprender inglês". Eu fiz várias escolas de inglês. E na educação da América do Sul, é comum nós aprendermos inglês desde o pré-primário até o colegial, que fala ensino médio, e você sai da escola sem saber absolutamente nada de inglês. Você estuda 10 anos, você podia brincar, ir para o recreio, não sei se fala recreio ainda, poderia estar paquerando, fazendo teatro, música, porque música você toca, uma coisa que você não esquece mais na infância. Mas a gente fica durante muito tempo aprendendo inglês, muito mal, isso não tem relação com os professores, é o sistema, e depois ainda tem que entrar numa escola de inglês, uma complementação de inglês, que faz sentido para muita gente, mas para mim não, sentido nenhum. Então você tem que falar inglês fluentemente. Eu não tenho nada. Mas você já não morou fora? Eu já morei em Londres, já viajei o mundo inteiro, mas o meu inglês é o de se virar. Você não quer aprender direito? Não, não quero aprender direito. Mas sei falar um pouco de aramaico, sei tocar bateria, tenho várias faixas pretas em artes marciais, porque isso faz sentido para mim. Até hoje, já meio coroa, eu faço faculdade hoje. Então, mas aquela que faz sentido para mim. Cuidado na tua vida com os tem ques. Você tem que ficar comigo, você tem que me obedecer, você tem que viajar num feriado quando todo mundo vai junto para as estradas, você tem que comer carne. Nossa, eu escutei isso a vida inteira. Você não vai ter saúde, você não vai ter força se não comer carne. Como carne há mais de 30 anos e todo mundo que me falou isso, a maioria já morreu ou está completamente fora de forma. Então, cuidado com os tem-ques e os deverias.
A gente tem que aceitar mais os anseios da nossa alma, ser desobediente com os valores do mundo que não fazem sentido nenhum. Eu não estou falando para você, eu falo para você assim, seja uma alma justa, porque se você é uma pessoa justa, você não vai precisar se preocupar com leis, ok? As leis são leis, justiça está num outro patamar, muito maior, muito maior. E ser justo é uma coisa que vem de dentro, não porque falam você tem que, você deveria. E nós falamos isso muito para os nossos filhos, você deveria, 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 deveria. Outras que escutam muito deveria são as mulheres, são as mulheres. Esses dias eu vi o padre Caio Fábio, o pastor Caio Fábio, que eu acho incrível ele falar uma coisa que me tocou muito. Ele falou assim: "Eu sou contra 2 coisas", o pastor Caio Fábio. Primeiro é o aborto. Ele é contra, ok? Mas ele aceita que pessoas fazem e ele perdoa e nem critica. Mas ele é mais contra ainda as pessoas criarem leis, não justiça, tem nada a ver com justiça, criarem leis que impeçam você de fazer o que você quiser do teu corpo. O corpo é teu, porque o mundo, a sociedade, na visão do pastor Caio Fábio, não tem nenhuma uma relação com o que você, o corpo é teu. É lógico que essas leis, não justiça, elas sempre vão para cima da mulher. Elas são criadas por homens para ir para cima da mulher, sempre. Por exemplo, falavam muito para mim: "Você tem que não tatuar o teu corpo". Eu tenho tatuagem desde os 15 anos de idade. "Você tem que não usar brinco, você é um monge". Pois é, mas eu sou um monge de brinco. Então fica alerta em relação a isso. Não deixa teus filhos ouvir, desobedeça. Obedeça se não use drogas, não seja uma pessoa corrupta, fale a verdade, essas coisas assim, respeite os professores, respeite a ecologia, seja gentil, mas vê se tudo isso faz sentido para você. E abandone isso, os tem quês e os deverias que são impostos à força pelo mundo. À força pelo mundo. Quando você tira todos os tem quês e os deverias, o Osho fala uma coisa bonita, ele fala que a gente vai começar a dançar, a gente vai começar a celebrar, a gente vai começar a brincar mais na vida quando tirar o peso de todos os tenquês e de todos os deverias. Mais uma aulinha aqui para você, que está aqui comigo. Já dei 4 aulas, né? Inveja, ódio, medo. E agora vamos ver, quero falar sobre trabalho, alegria e obsessão. Se alguém tiver vontade de me perguntar alguma coisa, fique aí à vontade dentro desse tema, né? Valores, trabalho, dinheiro, prosperidade, tá bom? Fique bem à vontade mesmo. Então, vamos lá. Eu quero falar agora contigo sobre a diferença entre o viciado em trabalho, o que se esgota física e energeticamente no seu trabalho, o trabalho, no caso, é uma obsessão, e as pessoas que são plenas, que atingem uma totalidade no seu trabalho. De cara, é importante entender que a diferença é muito grande. A pessoa plena profissionalmente, ela pode ter horas e horas e horas de atividade profissional, ela vai estar dançando, celebrando, ela vai sentir que algo foi feito, que algo realmente foi realizado. Já a obsessão pelo trabalho, a pessoa não consegue se sentar silenciosamente para trabalhar, ela tem sempre um objetivo profissional que normalmente está relacionado com o acúmulo, com a ganância, com a avareza, com o ter mais, e ela não realiza o trabalho com capricho.
Você sabe que eu faço mapa astral, provavelmente você já fez um mapa astral comigo. E as poucas vezes que existem queixas em relação ao meu mapa, e existem, mas a maioria delas é uma queixa muito amorosa que fala: "Por que que você não grava menos? Por que que você não entrega menos?". Porque eu aprendi com o Gasparetto e com o Roberto Chiniachiki a fazer as coisas com capricho. Eu vou contar uma história para você. Tem um sujeito, o Roberto Chiniachiki me contou, que ele chega para o chefe dele e fala: "Eu trabalho aqui há 10 anos e nunca tive uma promoção, nunca tive um reconhecimento, nunca tive um parabéns, você é incrível". E um sujeito que está aqui há um ano, ele já teve promoções, ele tem reconhecimento, todo mundo elogia ele. Qual a diferença minha e dele? E o chefe fala para ele: "Vai lá na padaria e pergunta se tem, pãezinhos, nós vamos fazer uma festa aqui, pão francês, bengala". E o cara vai na padaria e volta e fala: "Tem a bengala, você quer 30, né, chefe? Tem 30 bengalas, eu fui lá ver, tem 30, daqui a pouco, se você precisar eu vou lá e pego". O chefe fala: "Tá bom". Aí chama o outro sujeito, que era elogiado, promovido, e fala: "Vai lá e vê se tem 30 bengalas para festa aqui". E o sujeito vai, volta daqui a pouco, o outro cara tá ali e o chefe fala: "E aí, tem 30 bengalas?". O cara fala: "Tem 30 bengalas, mas eu já perguntei o preço de cada uma, ele me deu, eu pedi um desconto, ele deu, e eu falei: "Se não tiver a bengala, tem um outro pão parecido", ele me falou: esse", e eu falei se dá para fazer um pouquinho antes, as 30 bengalinhas antes da festa, ele falou que faz. "Então é isso, chefe, mais alguma coisa?". Aí o chefe olhou para outro cara e falou assim: "Que mesmo que você queria?". E o cara fala: "Nada". Essa é a diferença. É a diferença de cumprir um papel, é a diferença de cumprir tabela, acho que é assim que se fala, e você fazer com muito capricho. Quando você faz as coisas com muito capricho, você não vai ter essa obsessão pelo trabalho, você vai fazer sucesso. Eu vejo, por exemplo, hoje existe na minha área que é terapia, o yoga, o tantra, existe como se fala? Um leilão. Faça um curso de reiki por R$ 1, sabe? Você vai comprar uma Ferrari, não é o caso, não tem uma Ferrari, e um Volkswagen 1950. Lógico que cada um tem um valor. É lógico que terapeuta que faz sucesso, yogi, tântrico, enfim, é aquela pessoa que faz com capricho, que oferece muito mais do que pedem, mas sem criar uma obsessão. Por isso é que hoje as pessoas estão sendo substituídas, eu acho terrível, por máquinas mesmo. Por isso que existem pessoas workaholics que são viciadas em trabalho e elas não se dão conta que o trabalho delas é horrível, horrível. A gente tem muito, não pode mais falar agora isso, né, mas eu tive um chefe que chamava Hiromu Miyagi, ele já é falecido, um japonês. E ele foi incrível, porque era numa época que ele chegava, eu não fazia uma coisa, ele pegava o cinzeiro e jogava na parede: "Onde já se viu, vocês não fizeram tal coisa", a gente ria, né. Ele cobrava demais, ele falava: "Vocês são uns bobões, vocês são uns folgados". Uau, eu adorava aquilo, porque eu venho das artes marciais, e artes marciais você antigamente você entrava numa academia, a coisa era muito violenta, no sentido de exigir muito da gente. Mas quando eu vou treinar, e eu treino até hoje eu faço karatê e kenjutsu, que é a arte da espada, eu, tô pleno naquilo. Então eu acho importante você buscar uma coisa que você se sinta, pleno, que você possa ser total, que você possa fazer com capricho. As pessoas que fazem as coisas com capricho, elas dão certo, porque o trabalho se torna uma meditação. Eu vou contar um segredo para você, quando eu estou triste, e eu fico triste, eu abro e faço uma live. Vocês não imaginam, como conversar com você me faz bem. Tanto que vocês veem que eu nunca anuncio que eu vou fazer live, eu abro e pronto. Porque se eu anunciar o dia certo, a hora certa, divulga, isso me cansa muito. Tem muito menos gente quando eu faço assim, mas eu tenho essa plenitude, eu posso ser total de falar o tema que eu quero.
Eu acho que acrescente alguma coisa para você que tem um olhar diferente do que as pessoas falam, porque você sabe que eu falo muito de liberdade. Tudo que eu falo, eu acabo falando desse valor que tem relação com a liberdade. E a liberdade nos traz esse sentido de totalidade. Se você é um terapeuta, seja pleno, seja total, seja livre também. E faz as coisas com capricho. E entrega. O trabalho tem que ser como um amor. Você sabe quando a gente tem muito amor para dar e não ama, é como um poço que apodrece. Eu acho muito triste relacionamentos afetivos, casamento, namoros que já acabaram. E quando a gente está num relacionamento e ele acaba, isso é muito triste. Isso é muito triste, é muito dolorido, muito. Mas se você sabe que você ama, você vai encontrar alguém para dar esse amor. O amor é como a água no poço, se você deixa lá parado, pode estar cheio d'água, apodrece, apodrece. Se o teu trabalho não é feito por amor, ele apodrece. Por isso que a gente vê tanta gente. Nossa, eu já tive, e eu sou uma pessoa que não tenho medo de falar, porque acho chato generalizar. Eu acho chato generalizar. Mas, por exemplo, a Vivo. A Vivo fez uma coisa tão feia comigo, mas tão feia, porque, falta amor ao próximo. Uma Vivo, não a Vivo toda, as pessoas são maravilhosas lá, é a instituição. Faltou amor ao próximo. Tive problemas com várias coisas, a última foi a da Vivo. Eh, Enfim, não é que eu não devo nada para ninguém, eu sou uma pessoa que eu prefiro, se precisar dever dinheiro alguma coisa, eu vou polir carro, eu trabalho em posto de gasolina, eu já fiz isso. Era uma coisa deles comigo, muito feia. E eu questiono, eu falo: "Putz, faltou amor ao próximo, faltou pensar no outro". Então, cuidado, como se diz agora, não faça ser só sobre dinheiro, não faça ser só sobre dinheiro, faça ser por amor. Tá? Faça ser por amor. Então é isso, cuidado com a obsessão, não seja um viciado em trabalho, não seja um viciado, uma viciada em ter coisas, tá bom? Faça por amor, pensa nisso, tá bom? Pessoal, vê se tem alguma pergunta, deixa eu só pegar um copo d'água aqui. Pronto, já enchi a aguinha e agora vamos lá. Otávio, quando temos nenhum planeta na casa do hoje, Anderson, eu não posso falar sobre astrologia, tá? Se você me perdoar, eu evito um pouco de mudar de assunto, tá bom? Assim, do nada. As pessoas ficam bravas comigo. Tá? E normalmente, quando eu vejo o mapa astral, às vezes vocês falam para mim: olha, e você é incrível, adoro você. Você fala assim para mim: eu tenho tal posição astrológica, está acontecendo isso, isso, isso. E o astrólogo, ele não consegue ver uma informação, como você fala, não tem nada na casa 2 tal. O astrólogo ele se perde completamente nisso, porque quem é leigo em astrologia entende isso. Vai dar um monte de palpite, é os sensitivos e as sensitivas da vida. Mas o astrólogo mesmo, ele fala: "Tá, mas quem rege a casa 2 tem aspectos, não tem? Você tem falta de terra, você tem muita terra?", para ver essa parte profissional, tá bom? A gente pode falar isso, um dia, falar um dia sobre isso. Então, vamos lá. Garça, incrível, sim. Medo, respira, respira. Garça que dirigia lá o grupo comigo, Anima Soma, que é esse grupo que eu falo aqui para quem é de São Paulo, ir lá fazer em São Paulo uma aula presencial, do Anima Soma. Agora, lembrando também que agora começa o curso de curadores energéticos, dia 21/9, para quem quer fazer um curso comigo online, de qualquer lugar, e ao vivo, para ser um terapeuta. O valor é módico, tá? O valor é acessível e você ganha o curso de astrologia. Eu adoro dar aula presencial.
E esse de terapeutas, que é terapeuta holístico, naturopatia vibracional, que aprende cristais, aroma, massagem xamânica, muita coisa de xamanismo, prana healing, aprende astrologia, porque o astrólogo atrai gente, depois se oferece terapia, aprende benzimentos, passes, tratamentos para pets. Essa formação começa agora dia 21/9. Procura saber mais, certificado, essas coisas todas. Curadores energéticos. Curadores energéticos, que é a minha formação de terapeutas mesmo, né. Então, vamos lá, deixa eu ver um outro tema. Vocês têm algum tema com relação a valores que eu poderia estar falando aqui? Eh, Ver se tem algum. Tá, então, vamos lá, vamos falar disso daqui, sobre a real prosperidade, tá. Prosperidade, a real prosperidade. Quando nós falamos do tema prosperidade, de cara, claro que é um tema muito complicado. Muito complicado, porque ele tem 2 lados que precisam serem entendidos. E a Venélope aqui, essa gata linda, vai entender conosco aqui o que é esses 2 aspectos. Eh, Nós, por vezes, sentimos uma sensação de vazio, uma sensação de falta, uma sensação de que há um buraco na nossa alma. E a origem disso, não para todos, mas para muitos de nós, é: olhando lá para trás, você foi aceito pelos teus professores? Pensa nisso. Eu nunca fui. Eu era um aluno mediano, muito distraído. Eu tinha um professor de história que falava para mim na minha cara: "O senhor é muito burrinho". Ele falava assim para mim: "O senhor é muito burrinho". Eu tinha notas muito baixas e cada vez que eu era menos aceito dentro do ambiente escolar, mais eu me tornava um aluno medíocre, que respeitava muito os professores, mas as minhas notas eram péssimas. Depois, nós não fomos aceitos também pelos nossos pais. Nem todos são assim, mas muitos de nós não foram aceitos pelos pais. Por vezes, nem pelos vizinhos, e provavelmente você não foi aceito, não foi aceita pelos teus líderes, pela tua sociedade. Basta ver o seguinte: quando você chega em algum lugar e pede o teu CPF, não estão se dirigindo à tua alma, a teu ser. Você e eu somos simplesmente números. O teu CPF, o teu número. Como os judeus na Segunda Guerra Mundial, que tinham um número cravado no corpo, uma coisa horrorosa, violenta. Agora, pega pessoas que, quando falham, apontam o erro o tempo todo. Quando se equivocam, apontam o erro o tempo todo. Pegue pessoas que têm algumas fraquezas, e essas fraquezas são apontadas o tempo todo, jogadas na cara. Por vezes, a nossa educação é isso. Mudando um pouco essa regra, quero que você responda para mim. Alguém exaltou você na tua infância? Você sabe que eu tinha uma tia, era uma freirinha, Cidinha, freirinha, e a gente chamava ela de freirinha. E ela olhava para mim e falava: "Você é um anjo, você é um cara religioso, você é um menino bom". Ela falava isso o tempo todo para mim. E eu tenho um lado religioso muito forte e acho que ela, por ser uma religiosa, ela olhava o que tinha de bom nas pessoas. Mas na nossa vida, é muito difícil alguém nos elogiar, muito difícil. Eu sou uma pessoa que fui treinado para elogiar as pessoas, porque eu sei o quanto que é bom para mim tentar ver o melhor nas pessoas, e o quanto que é bom para mim, poder falar palavras bonitas. Mas eu vou falar para ti, em relacionamentos afetivos, eu nunca, não lembro de ninguém que me elogiou muito não. Relacionamentos afetivos, homem e mulher, tive muito poucos elogios, muito pouco.
E hoje vejo as pessoas se elogiando muito pouco mesmo. Então isso acaba criando, uma falta de prosperidade para nós. Porque se você pensar, ninguém nunca exaltou a tua alma, nunca exaltou o teu jeitinho de ser. Eu vejo muito, se fazem muito isso com as crianças, faça isso, faça aquilo, o tempo todo, faça torne-se isso, torne-se aquilo. É horrível isso, horrível. Você sabe que até hoje, eu nunca tive um relacionamento afetivo. Tive por alguns momentos, mas não na totalidade, aonde falassem assim para mim, "Otávio, eu aceito você do jeito que você é, do jeito que você é, com a tua doçura, com a tua impaciência, com a tua alegria, por vezes com a tua tristeza". E eu jogo essa questão para você. De novo, alguém já exaltou você como você é? Ou os teus pais, a tua sociedade, as tuas secretarias de educação, os teus líderes políticos, a tua mídia, ficou o tempo inteiro: torne-se isso, torne-se aquilo, torne-se isso, torne-se aquilo. Então há uma sensação que está faltando alguma coisa. Faltando essa exaltação daquilo que nós somos, ou não. Por isso é que o que a gente vê, as pessoas uma reclamando da outra, a gente vê as pessoas amarguradas, as pessoas depressivas, as pessoas ansiosas. Todas as crianças, elas nascem com o potencial de se tornar um ser humano completo, mas elas têm que ser regadas com amor. Não torne-se isso, torne-se aquilo. Elas têm que ser regadas com compaixão. E vou falar uma coisa para você, elas têm que ser regadas com silêncio, com silêncio. As crianças precisam de silêncio. Eu tenho escola em São Paulo, né? Em São Paulo é uma cidade que não existe uma lei ou uma regra sobre a sobre silêncio. Então as pessoas fazem barulho o tempo todo. Não sei se existe alguma lei, mas você sabe que eu tenho uma. Para mim, lei é uma coisa e justiça é outra. Lei é um papel que está escrito alguma coisa, justiça seria as cidades serem silenciosas, para as crianças dormirem, para os idosos dormirem, para que os animais possam relaxar também, porque eles precisam de silêncio. Mas, quando a gente começa a encher a criança de barulho, de informações, o caos absoluto, nós estamos corrompendo as crianças, corrompendo. E essas crianças nunca vão se sentirem, prósperas. Nós estamos tirando a importância das crianças como elas são. E essas crianças, elas vão ser condicionadas a nunca se aceitarem. É muito raro eu encontrar alguém que se aceita. É muito raro eu ver uma pessoa que a sementinha que ela nasceu se tornou uma grande árvore. E eu vejo que a história é muito triste hoje. As 2 histórias. Uma é a história que é ensinada pela mídia, então você vê crimes, guerras, drogas. Na minha época de escola não tinha nada disso. A gente lia os livros, Segunda Guerra Mundial, Napoleão, todo tipo de monstro que passou por esse planeta era estudado. Eu não estudei na escola Gandhi, Buda, eu não estudei Anita Garibaldi, que para mim, se for pegar a brasileira mais influente, para mim, Otávio é Anita Garibaldi, que lutou contra impostos, contra o patriarcado, contra os cafajestes que dominavam ali a parte do Rio Grande do Sul e agora dominam boa parte do Brasil. A Anita Garibaldi não é ensinada, ninguém vai ensinar para nós sobre Francisco de Assis, sobre amor aos animais, ninguém vai ensinar para nós educação financeira, para a gente não gastar um monte de dinheiro, principalmente cartão de crédito, nós temos no Brasil os juros mais altos do mundo de cartão de crédito. Existem leis que aprovam esses juros, mas não é justo. Os juros do cartão de crédito não é justo. E tem pessoas que deveriam ter uma educação financeira, uma educação emocional, uma educação de entender que tudo que tem um começo tem um fim.
Mas quando a gente fala: "Você vai ter que ter a melhor nota, a melhor profissão, você tem que ganhar muito dinheiro, você tem que estudar em Harvard", você está matando a tua criança, você está matando, o teu filho. Você vai se tornar o jogador de futebol mais famoso, porque às vezes a gente não é suficiente eu ser eu mesmo, eu tenho que ser mais do que aquilo que eu sou. E eu vou falar para você, é suficiente você ser você mesma, é suficiente você viver a tua vida. Às vezes você não é famosa, às vezes você não é poderosa, às vezes você não é rica, mas não é sobre isso, não é sobre isso. É sobre se sentir em paz. É sobre abandonar todo o lixo do mundo que faz com que a gente fique se comparando com outras pessoas, tentando atingir o lugar onde a outra pessoa está, cortando todo um condicionamento social que determina o que é prosperidade. E prosperidade para mim, Otávio, eu não sei para você, é uma música da Elis Regina. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa cuidar dos cabritos, escutar um rock and roll, onde eu possa dar minhas aulas para alunos maravilhosos. Prosperidade para mim, outro dia um cara que, o Nestor, que tem uma agência que está cuidando de mim agora, ele falou: "Você quer voltar a ter uma escola como antes?", né, antes lá nos há 7, 8 anos atrás, que eu tinha uma escola muito grande, até passar um redemoinho na minha vida e levar tudo. Eu falei: "Não, não quero não. Eu quero ser menor agora, eu quero poder falar com os meus alunos". Antes eu tinha tantos alunos, eu não tinha mais contato com eles. Eu quero que os cursos sejam do meu jeito agora. Ninguém mais se mete no meu curso de formação de terapeuta, vai ser do meu jeito, como eu aprendi com os meus mestres. O yoga vai ser do meu jeito e do jeito da Ju. Talvez não tenha muito aluno, porque as pessoas gostam agora de yoga com nudez, com cerveja, yoga que é aprovado por isso ou por aquilo, yoga com a ciência, sabe-se lá do que perdeu a espiritualidade. Mas eu me sinto em paz, assim, hoje é o que eu passo para você, eu me sinto em paz de que eu cresci demais, mas eu perdi o controle, ou aliás, tiraram o controle de mim. E hoje eu quero simplicidade, esse valor simplicidade ele é tão importante. Tem um cara que fala sobre isso, chama Joshua, esqueci o sobrenome dele, mas sobre, minimalismo. Não precisa ter tanto tênis, não precisa ter tanta camiseta, não precisa ter tanta roupa, não precisa comer tanto, jejum intermitente, adoro. Não precisa gastar tanto. Então, tudo isso é sua verdadeira prosperidade. Eu acredito que a verdadeira prosperidade é também perceber que eu possa usufruir, mas eu não preciso ter. Por exemplo, o mar está lá embaixo. Eu não preciso ter esse mar só para mim. Ah, mas tem pessoas que fecham a praia. Sim, pobre homem rico, pobre mulher rica. Você quer ter a praia só para você. Você não compartilha. A tua vida é um absoluto egoísmo. Então, prosperidade para mim é poder compartilhar. Eu não tenho o mar, mas eu posso ir no mar. Eu não tenho a natureza, mas eu posso andar pela natureza. Eu não tenho mais alunos como eu tenho antes, mas agora os meus cursos podem ser do meu jeito, que é o jeito que eu sempre acreditei e me tiraram fora de como eu formava terapeutas. Eu fiquei 20 anos formando terapeuta do jeito que as secretarias, que sei lá quem mandava formar, ok? Então pensa nisso, tá bom? Pensa em quem é você se tirar todas as mentiras da tua vida. Pega todas as mentiras da tua vida e tira. O que sobraria na tua vida? Isso é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo. Essa é a tua riqueza real. A tua riqueza real é ser você. A tua riqueza real é aceitar você. A tua riqueza real é fazer aquilo que faz o teu coração pulsar, que faz o teu coração se sentir pleno. Quando você pega um nenezinho, quando você faz o bem para o planeta, pensa nisso, totalidade, totalidade. E pensa também o porquê que a gente acha que nunca é próspero, que é aquilo que eu falei no começo aqui para você. Até eu gostei do que eu falei hoje, que a gente nunca ninguém nos aceitou, nunca ninguém nos exaltou, nunca ninguém nos elogia,
os supostos líderes acham que nós somos tão somente contribuintes, os nossos líderes falam que nós somos contribuintes. Olha no Butão, os líderes querem que as pessoas sejam felizes. Na França, que as pessoas sejam livres. Aqui nós somos contribuintes. Como que alguém vai se sentir próspero? Você não é só um contribuinte. Você é muito mais que isso. Quem te chama de contribuinte é pequeno, é muito pequeno. Quem te chama de contribuinte nunca é uma semente que nunca, como Jesus falava, é uma árvore que não deu frutos. Eu falo dos grandes líderes, não de quem está embaixo, que nunca nem pensou nisso. Mas nunca. Você é um ser humano, você é uma alma. Seja inteiro. Não seja só o CPF, não seja só um contribuinte. Não seja o que os outros querem. E se as pessoas não te exaltarem, exalte-se você mesmo. E se você não tem amizades que te põem para cima, está na hora de você repensar qual é o teu grupo, qual é a tua gangue, quais são as tuas amizades. Está na hora, talvez, sei lá, se você é de São Paulo, tá junto comigo na Humane Amor, nesse teatro escola. Eu amo você. Eu exalto você. Pessoal, dúvidas? Dúvidas, perguntas que vocês queiram fazer para mim? Hoje eu fechei aqui essa, esses ensinamentos, abri muito meu coração, eu gosto disso. Manta do Gasparetti, estou aqui para mim, é isso mesmo. Se exaltar, né, tá a seu favor. Isso eu aprendi muito com o Gaspa também. É, é uma coisa terrível, né? Às vezes, quem mais nós ajudamos vai nos trair. Às vezes, quem mais nós ajudamos vai nos magoar, vai nos ferir, ferir profundamente, porque nós somos vulneráveis com as pessoas que nos ferem. É, ou melhor, nós somos vulneráveis com quem nós amamos. Aí, principalmente as mulheres, de um modo, lógico, tem exceções, mas a gente dá tanto amor e aí existem pessoas que veem esse espaço para nos machucar. Isso é uma coisa. A outra é, quem mais a gente ajuda vai nos trair. Porque às vezes a gente ajuda demais, né? Ajuda demais mesmo. Então é importante pensar sobre isso. Você tem que estar a seu favor. Patrícia, quero fazer cursos de terapia com você. Nossa, eu vou adorar, Patrícia. Vai começar um agora, dia 21/9, que é o Curadores Energéticos, que é online, mas ao vivo comigo. Você fica me vendo o dia inteiro, é um sábado por mês. E aí, durante o mês, você vai recebendo um monte de aulas. Então, tem aromaterapia, cromo, tem astrologia, bem para valer, é um bônus astrologia. Tem respiração, tem passe, benzimento, e tem Qigong, que, na minha opinião, é o que mais atua para você ser uma grande terapeuta, que é a medicina chinesa. Eu ensinei muitos anos medicina chinesa sem ensinar o Qigong. Me arrependo muito disso, mas não deixava eu chegar com isso nas minhas formações. Agora eu chego. E essa formação, ela é online e ao vivo. Eu chamo, vou formar você uma jardineira e um jardineiro de Deus, para você se curar e levar a cura para outras pessoas também, tá bom? Denise, você é muito querida comigo, está sempre aqui. Pode fazer esse de terapeuta. E é um valor bem acessível. Vocês entram lá no Instagram e procura saber. Tem gente que pensa que meus cursos é caro. Você é um amorzinho, obrigado, fada, com esse nome você deve ser também, que lindo. Penso igual a você, tá, seu amorzinho. Cativante, obrigado. Alguém quer me perguntar alguma coisa? E depois, quem me vê aqui no YouTube, compartilha. Sem tesão não há solução. Hoje eu falei muito sobre isso, né? Inveja tira o nosso tesão, ódio tira o nosso tesão, tem que tira o nosso tesão, medo tira o nosso tesão, trabalhar de forma obsessiva, mas não caprichosa, tira o nosso tesão. Tá?
Boa noite, professor. Boa noite, luz e amor. Como lidar com nossas inseguranças? Então, não existe um jeito, né, Juliana? Não existe um jeito certo para isso. Mas acho que o que eu falei hoje você pode estar pensando. E também acho que a insegurança não tem uma coisa só. Talvez isso eu possa acrescentar algo. Eu tenho que tomar cuidado para não falar mais do mesmo e ensinar alguma coisa para valer. Insegurança. Muda a alimentação. Não come muita coisa que te põe para baixo. Insegurança, faz bastante ginástica. Insegurança, faz muita dança, põe para fora as coisas ruins. Insegurança, faz o que você gosta, dá uma banana para o mundo que quer te mudar. O que eu quero falar, assim, eu acho que não é uma coisa só. Você vai encontrar livros, como comer melhor para mudar a insegurança, como fazer um diário, é incrível, hein, fazer diário, a gente precisa fazer diário às vezes, para pôr para fora. Então, como fazer diário para lidar com a insegurança, como fazer diário para lidar com a ansiedade. E aí você começa a entender que talvez faça um pouco de tudo junto, um pouco de tudo junto. A arte também é incrível, lógico, pintar. Esses dias eu fui no Ibirapuera, fiquei desenhando aquarela no Ibirapuera, é uma delícia. Fazia tempo que eu não fazia isso. Então, juntar tudo, tá? Agora, a ansiedade, eu tenho um curso no meu site é Humane Amor, Humane Amor, é Humane Amor. Não vai pensar que é outras coisas. humaneamor.com.br. Tem um curso lá que é ansiedade, que são aulas minhas, é bem acessível, usando elementos da medicina oriental, da tradição oriental, e também um pouco de Freud, de Gestalt, são vários e vários exercícios para lidar com a ansiedade. Eu também acho que é um conjunto de fatores. Agora, o Ocidente, como a gente é muito. O Ocidente é todo. Nunca vê o holos, o holístico, por isso que a minha escola antiga tinha esse nome, holística, era uma universidade holística. Mas agora não tem mais esse nome, eu acho que ficou muito bobo esse nome. Então é só Humane Amor. Mas o holismo é se ver como um todo, então não é só sobre alimentação. Uma coisa que eu falo muito, às vezes, Juliana, você mora num lugar que não é o teu lugar no mundo. Às vezes você fala: "Eu estou inseguro", talvez porque você mora na cidade grande. Quando eu vou para São Paulo, que eu dou aulas sábado e domingo, eu sou muito inseguro para dirigir. Nossa, muito inseguro. Parece que está todo mundo sou muito inseguro para um monte de coisas em São Paulo. Então eu sei que eu morando no mato, que eu moro em cima de uma montanha, mas perto do mar, né, o mar tá ali, assim, e eu moro no alto de uma montanha, o mar tá ali. É que a praia tá para lá, eu fico no meio do oceano. Nossa, isso me dá uma paz incrível, tá bom? Então é isso, meus irmãos, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo, amor de amor e mais amor ainda. Procure pessoas que te exaltem, procure se exaltar, aceita quem você é. Tudo que eu falei passa por aqui, tá bom? E que vocês tenham uma vida extraordinária, todos vocês. E Anderson, escreve lá no YouTube, no YouTube não, no Instagram, uma dica de um programa para mim fazer aqui, dedicado a você, falando dessas coisas, da casa 2 astrológica, que é a casa do dinheiro. Muito obrigado.